O Saitama só tem um inimigo que ele não pode derrotar com um soco só, a JC Staff. Bom, One Punch Man teve sua primeira temporada animada pela Madhouse em 2015, 10 anos atrás. Sim, você tá ficando velho. E pela sua direção muito bem ritmada, animação muito fluida, lutas muito bem coreografadas e humor parodiando heróis e Battle Shonen no geral, fez com que o anime do Carequinha conquistasse todo mundo. Mas tudo isso mudou na sua sequência. Houve uma troca de estúdio, é responsável pela segunda temporada foi a JC Staff, que simplesmente matou o anime. Eu não quero ser totalmente injusto com eles, já que eles tiveram menos tempo e menos orçamento pra isso, mas se hoje em dia não existe hype nenhum pra OPM, inegavelmente a culpa é deles. Enfim, semana passada lançou o primeiro episódio da terceira temporada de One Punch. E quando eu pensava que a JC Staff já tinha mostrado o pior deles, eles vão lá e me mostram que é sim possível piorar. Uma animação, no mínimo, questionável, mas isso eu acho que todo mundo já esperava. Porém, tem outro problema na produção do anime que eu não vi muita gente comentando e que você também não deve ter percebido. Mas aí entra o meu trabalho de mostrar. Oi, eu sou o Iguana e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a terceira temporada de One Punch Man. Na data que eu tô postando esse vídeo aqui, tá saindo o segundo episódio dessa temporada. Mas esse vídeo aqui é comentando só sobre o primeiro, deixando isso claro. Então, como eu imagino que vocês já tenham visto, vou fazer só um breve resumo pra todo mundo poder se situar. O episódio se passa após os eventos finais da segunda temporada. E começa mostrando a sociedade de heróis se preparando pra enfrentar a Associação dos Monstros. E organizando também o resgate de um guri, filho de um cabo importante de lá. E nisso aparecem diversos heróis importantes classe S, encarregado de ambas coisas que eu falei anteriormente. Inclusive é mostrado que o herói Metal Knight foi derrotado facilmente por Orochi, o rei dos monstros. Depois temos os melhores momentos do episódio, tanto em animação quanto em história. A Fubuki aparece indo atrás do Saitama pra lidar com toda a bagunça que tá acontecendo. E o Carequinha só tá querendo descansar. No fim, o Saitama decide agir só porque se sentiu ofendido que o Garou não foi atrás dele. Como eu adoro esse humor de One Punch, velho. E na moral, que personagem bom. Infelizmente, é basicamente isso que temos de Saitama nesse episódio. E no final do episódio, vemos que o Garou está na base da Associação dos Monstros, onde ele recebe a missão de pegar a cabeça de qualquer herói pra provar que é realmente um monstro. E vamos lá destrinchar cada coisa desse episódio. Esse episódio é meio que aquele final de arco setando as coisas pro próximo arco. E o primeiro erro dessa nova temporada é justamente esse ter sido o primeiro episódio. Dado o histórico da segunda temporada, era pro primeiro episódio ser algo muito empolgante. Era pra ser algo pra compensar os fãs, pra dizer que o One Punch Man voltou com tudo. Mas aí eles entregaram o episódio todo só de papo, sem ação nenhuma e com essa animação duvidosa ainda por cima. Você pode falar que é a história do mangá, que precisa mostrar como os personagens estão e que é importante preparar terreno pra temporada desenrolar. E você tem razão. Essas coisas são realmente importantes e não puláveis, mas tem que saber a hora de contar elas. Esse problema, na minha opinião, poderia ser facilmente resolvido se, ao invés desse episódio ser o primeiro da terceira temporada, ele fosse o último da segunda. Porque aí faria muito mais sentido a gente ver as consequências de tudo que aconteceu depois que tudo aconteceu. Aí o primeiro episódio dessa terceira temporada já seria o teste do Garou, que com certeza seria um primeiro episódio que empolgaria 1000 vezes mais. Ou então, pra deixar esse episódio mais interessante, eles poderiam ter colocado lá o like que você deixou nesse vídeo. Que papo reto mesmo, ajuda demais o meu trabalho aqui. E se você estiver gostando do vídeo, considere se inscrever. Cerca de 90% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então bem que você poderia me dar uma mão nisso, né? Mas é isso. Deixa o like, se inscreve e vamos continuar que a gente ainda não chegou ainda no real problema desse episódio. O diretor dessa nova temporada de One Punch Man é o Shinpei Nagai, que antes de One Punch ele foi famoso por dirigir... como é que eu posso dizer? Ele fazia animes de amor intenso, mais 18... É um hentai, mano. Ele fazia hentai. Eu sinceramente nem sei do que esperar da animação daqui pra frente com esse cara na direção. Mas eu posso dizer que ela já começou muito mal, com esse episódio que todo mundo só mexe a boca. E ainda tem esse highlight do Garou todo torto aí, velho. E o episódio já virou referência de animação ruim.
O meu palpite, assim, na verdade, o que eu torço pra que aconteça é que eles vão dar uma de Invencível e fazer vários momentos com a animação assim mesmo, meio parada, pra economizar orçamento e poder entregar algo a mais nas lutas, que são momentos que a animação realmente tem que estar impecável. Como fã do anime, eu escolhi acreditar nisso, mas sinceramente tá difícil. E se você acha que tá ruim, ainda não acabou, porque ainda tem o maior problema desse episódio, que é a falta de direção criativa. Essa estreia é toda basicamente adaptando um por um painéis do mangá, o episódio inteiro. E agora você deve estar pensando, Iguana, mas animes sempre foram feitos assim, um por um, isso não tem problema algum. E você até estaria certo se eu estivesse falando da história, que aí realmente, diferente de como adaptações ocidentais fazem comumente, animes sempre foram extremamente fiéis ao mangá. Mas o que eu tô querendo falar aqui é que eles adaptaram um por um mangá no visual. Todo episódio basicamente não tem storyboard próprio, é tudo animado por cima do mangá. E talvez você esteja se perguntando que problema isso tem. E eu te respondo com uma lógica bem simples. Mangá é diferente de anime. São mídias diferentes, então não é só transpor tudo igualzinho, você tem que realmente adaptar elas. Coisas que funcionam em uma mídia, mas quando vai pra outra, precisam de mudanças pra fazer sentido. Um bom exemplo disso é a cena do Garou se vestindo, que no mangá, pela sequência de acontecimentos, você entende que o Garou estava pensando enquanto se vestia. Já no anime, graças a essa má direção e essa noia de fazer tudo igualzinho no mangá, ele precisou ficar parado fazendo pose antes de terminar de se vestir. Outro exemplo é essa cena da Fubuki, que eles só fizeram por cima desse quadro do mangá que fez a bichinha ficar com as mãos pra cima pra sempre, ao invés de ter ela realmente gesticulando com as mãos para transmitir essa sensação de urgência que ela tinha. Entende o que eu quero dizer quando eu digo que isso é um problema? Claro, uma coisa é adaptar um painel ou outro famoso do mangá, porque querendo ou não, isso é muito legal. Ver aquele quadro que é tão bem desenhado sendo referenciado ali no anime é muito foda, mas quando o episódio todo é só isso, aí temos um problema. Dito tudo isso, One Punch Man começou realmente bem mal, mas eu ainda não diria que é uma catástrofe. É só o primeiro episódio, ainda pode acontecer aquilo que eu disse, que as lutas estarem bem animadas, porém assim, o diretor não me passa essa confiança toda, e esse primeiro episódio que era pra ser aquele momento que a staff ia recuperar nossa confiança, mostrando que pode trazer algo sim muito legal pra One Punch Man, no final foi só bem fraquinho, mal animado, mal adaptado, e não faz você gerar expectativa nenhuma pro futuro do anime. Obviamente não dá pra decretar o que é que o anime vai ser por esse primeiro episódio, mas definitivamente não foi um bom começo. Eu ainda acho que há esperança, mas e vocês? O que acharam desse episódio? Eu sou muito iludido ou vocês também ainda acreditam em One Punch? Comenta aqui que eu quero saber. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se curtiu, deixa um like, se inscreve pra não perder mais análises, compartilhe o vídeo com um amigo pra me ajudar, e se quiser me seguir em outras redes sociais, é @oiguana_ em literalmente qualquer lugar. No mais é isso, obrigado pela atenção, senhoras e senhores, eu sou o Iguana, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. E ninguém vai entender isso direito, mas feliz aniversário, Teodoro.